Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ir, o podcast que conecta propósito e empreendedorismo. Nós somos aqui os seus hosts, Patrícia e Taylor Mardegan. Estamos aqui para compartilhar muitos insights, muito aprendizado com você que sonha em empreender, mas não sabe por onde começar. E para isso a gente não está sozinho, né, Taylor? Não estamos sozinhos. Hoje nós vamos conversar e falar com dois convidados muito mais especiais que vão falar sobre empreendedorismo, desafios e propósitos. E eles são, assim, pessoas do meu coração. Com viu? certeza Pessoas são. do nosso coração. Inclusive a Karen aqui, ó, minha amiga de infância. Verdade, né? gente. Karen, acabei de lembrar que eu fiz você recortar a estrelinha pro Natal, lembra? Na igreja? Como que eu vou esquecer disso? Nossa, gente, vai rolar muita nostalgia aqui, Vai, viu? não vou nem E o falar Paulo, agora. Quando eu era diretor da Escola Sabatina, o cara que eu sempre convidava para os jovens era você para passar lição. Lembra, Paulo? Pois é. Eu sou fã. A lição do Paulo, gente, você não viu, vale a pena ver. Então, como eu estava dizendo, a Karen era administradora, o Paulo, um empreendedor e diretor da Apis Nutri. E essa empresa é uma empresa que cresce, Patrícia, a cada ano. Falar nisso, eu nunca fui na Apis Nutri. Eu só ouço falar que é gigantesco, que é tudo muito lindo. Grande e que tem um Está monte de convidado, gente. está convidado. Mas nunca fui na Apis Não Nutri, acredito gente. que você nunca foi na Apis Nutri. Eu já fui na Promove, tá? Você já foi algumas Várias vezes, né? gente. É muito legal lá também. Mas vocês têm que ir na Apis Nutri. Por favor, vamos. Temos um compromisso agora. Pronto. Beleza, fechado. E o mais legal, Patrícia, assim, é que essa empresa ela vem crescendo e se destacando no mercado e olha, alçando voos e voos que é de impressionar, viu, gente? Mas assim, interessante que o Paulo, né, Paulo, ele começou vendendo mel de porta em porta e eu lembro daqueles sachezinhos, lembra daquelas caixinhas que você fazia? Então, eu acho que eu vendi no sinaleiro. Nós vendemos, umas caixinhas de quando eu era mel. diretor do clube. Tudo assim. Quem é desbravador, Começou gente, com isso, vai começou vai com as lembrar do caixinhas de melzinho. mel. Nossa, vendemos muito, hein? Com esse recurso, a gente conseguiu unir vários acampamentos e camporis. Lembra disso, Paulo? Pois é. Eu paguei você, né? Muita. Só pra saber, né? Vai que, né? Deu um... Tá no Serasa da Apis Nutri até hoje. Mas a história é interessante. Quando a gente olha para trás, a gente vê assim todos os desafios, as dificuldades que vieram, né? Uhum. E hoje a gente consegue ter muitos aprendizados disso, né? Que legal. Mas mel, por que mel? Conta pra mim. Olha, eu acho que tinha que ser. Tinha que ser mel. Porque eu, desde moleque, eu era apaixonado por abelha, né? A gente ia tirar mel nos troncos desde lá quando eu morava no sítio. Tinha 13, 12 anos, entendeu? Então ela tomou muita ferroada, então. Nossa, a gente encontrava onde tinha uma colmeia de abelha, nós ia lá realmente com pano, fogo, fumaça para tirar os favos. Então, isso era para o consumo próprio ali nosso, né? E deu certo que um dia eu vim trabalhar com isso. Olha aí. só, que interessante, né? Lembra que a gente fala... Olha, você vai dizer que é verdade. Segura. Nos outros podcasts, quantas vezes que a gente falou pra você assim, ó... Coisas que acontecem no seu passado não podem ser desprezadas, porque é bem provável que o seu futuro vai ter muito que ver com o seu passado. Olha. É sobre isso. Profundo, hein? Sim. Profundo. Agora me conta uma coisa, Karen. Então você já morou no Japão. Sim. Quantos anos você ficou lá, Karen? Então, eu fui pro Japão em 2003. E eu fiquei lá no Japão por 4 anos e meio. Aí aconteceu aquele acidente com meu pai. Eu voltei e daí fiquei mais 6 meses lá no Japão. E diz pra mim, e hoje você é diretora da Apis Nutri, juntamente com o seu... Gente, detalhe, vamos dar um spoiler aqui, eles são Sim. casados, tá? Olha o spoiler. Então, gente, a gente tem que abrir uma brecha nesse podcast. Tem que abrir uma brecha para falar que, olha, você tem que lutar para você ter as suas coisas. Se você tem vontade de ser empreendedor, esse podcast assista todos os episódios, né? Que aqui vai ter muita dica com o Taylor e com a Paty. Mas, às vezes, você também tem que estar preparado e estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. É Porque isso Deus aí. vai te abençoar e, às vezes, Ele vai unir propósitos. Eu não tinha pretensão de abrir uma empresa, mas eu casei com o patrão. Não, e foi bom a Karen falar disso, gente, porque assim, ó... Inclusive, eu sei que você entrou para um estágio. Foi assim? Começou com um estágio? Não, Apis Nutri? Como foi? Conta. Foi a história. assim, ó. Eu tinha voltado do Japão, vim morar em Maringá pra tentar fazer concurso público, achava que ia ser assim, né? Uhum. Aí falei, não é assim. Vou voltar, vou começar a faculdade. Aí eu tive que sair pra entrar na minha área, eu tive que sair pra ganhar menos. Eu fui trabalhar na Romagnoli, que é uma empresa lá de Mandaguari, gente. E aí eu entrei como estagiária, uma multinacional.
E aí tava estagiando, daí fui para auxiliar. Daí quando eu fui para passar para assistente, que tinha uma vaga no marketing, onde eu queria, lá da Apsnutri me ligaram. Ah, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? E aí eu fui lá conhecer uma empresa menor. E aí eu lembro que eu fiquei, acho que uns 3 dias sem dormir. Porque daí eu tava muito confusa. Porque eu tava indo para a área que eu queria e eu falava, Senhor, me ajuda, eu preciso de um sinal, e não vinha. E aí eu tava na minha mesa lá na Romagnoli, e aí eu lembro que alguém falou alguma coisa perto de mim, não vou me lembrar quem, falou assim, vai ter um evento no sábado. Olha só. E nunca tinha. Na hora eu falei, é o que eu precisava, porque hoje eu não preciso, mas um dia eu vou precisar. Olha, me arrepiei aqui. Eu falei, um dia eu vou precisar estar no evento no sábado. E eu falei, Deus me respondeu. É isso mesmo. Eu falei, eu tenho certeza. Aí eu fui de coração. E era pra ter ido, né? Era. né? Quem será que tinha reservado lá em Karen? Era pra ter ido. Eu entrei no financeiro, mas como era uma empresa pequena, você agrega funções. Então eu entrei no financeiro, vendia. Aí depois eu fiquei no financeiro, vendi, fui para os suprimentos. Eu lembro que a gente anotava as coisas na planilha, na unha, conferindo na prateleira. Gente, você vê hoje a modernidade, não dá para acreditar, né? E depois dos suprimentos fui para terceirização e RH, e até que eu casei com o Paulo. Cheguei na diretoria. O Paulo sempre foi o dono, o Big Boss. O Paulo sempre foi o dono, mas quando eu fiz a entrevista com ele, eu saí da entrevista e falei, ixi, não sei não. Tá, mas eu entrei na empresa, eu achei ele muito sério, bravo, eu falei, não, nada a ver. Nada a ver. Mas aí a gente começou a participar de umas feiras em São Paulo. Continua sério e bravo. Eu conheci ele. Não muda. Aí eu conheci ele fora da empresa, a gente começou a participar de umas feiras e tal. Daí eu comecei a ver ele diferente. Viu que ele era um ser humano. Isso, que ele ria e tal. Aí foi ficando legal. Que bacana, gente. A Lara, ela sempre fala assim, pai, nós temos que contar a história do Paulo da Karen, é uma história de dorama, né? É mesmo, olha só. Ela chega na empresa e se apaixona pelo CEO. E o CEO começa a namorar com ela. Ah, meu Deus. Gente, trabalhei 3 anos. Eu entrei em 2012 e a gente começou a namorar em 2015. Foram quase 3 anos antes de namorar. Que plantio, Mas hein? olha que interessante, como a importância da fidelidade, né? Você falando, você percebeu quando o pessoal comentou que ia ter um evento no sábado, né? Que aquilo poderia trazer problemas para você. Sim. E nesse momento porque assim, a gente analisando a Apsnutri naquele momento era uma empresa pequena em relação ao Romagnoli, Sim. né? Hoje não, hoje tá um espetáculo, né? Mas porque estava embrionária, né, Paulo? Né? Fazia alguns anos, quantos anos já você tem de empresa? Faz 21, né? 21 anos, tá alcançando a maioridade, hein, Patrícia? Nós ainda estamos já adolescentes, né, alcançou, Tê? Que Eu legal. entrei em agosto e em novembro a gente inaugurou o mel. Eu lembro que eu organizei, a gente inaugurou a parte de cápsulas. Era só mel quando eu entrei. Olha só. Tava começando com a parte de cápsulas, que foi onde deu o boom. Então eu entrei bem nessa fase. Quando inaugurou, eu tava lá. Eu entrei 2 meses antes. Olha só que interessante. E daí você escolheu porque você achou que poderia trazer problemas daquilo que você acreditava, que você é adventista, né? Sim. E poderia, né, trazer um conflito. E você opta por, não, eu vou para essa outra empresa porque esse é o chamado de Deus. E quando a gente ouve, olha o cuidado de Deus com cada detalhe, né? Porque a Karen precisava de um emprego que não trabalhasse no sábado. E precisava do marido. Precisava do marido meio calhada, né? Gente, eu sabia que ele ia soltar uma dessa. E o Paulo, né, também estava meio largado para as traças, né? Bem nessa aí. Ele tava muito seletivo, né? Na realidade, foi um resgate. Viu? Foi o resgate. Mas você vê como que Deus, que a gente falou no começo, que Deus une propósitos? Porque eu saí da Romagnoli achando que ia ter problema no sábado. E ele vai contar a história dele aqui, vocês vão ver que tem tudo a ver com o sábado. Olha aí. Ah, é? Então conta sua história. Mas pra olha nós. como Deus honra as pessoas que decidem andar e serem guiadas por princípio. Porque você estava visando um cargo, um lugar que você supostamente queria como Almejava, seu. né? Uhum. Mas que não era exatamente onde Deus queria que você tivesse. E se por acaso você tivesse priorizado o status, né, a conquista, mais do que seu princípio, provavelmente você teria até conquistado aquele lugar, mas rapidamente teria que sair. Uhum, exatamente. Então, Deus honra aqueles que o honram, né? Verdade, amém. Muito boa. Vamos ouvir então, Paulo. Você tá cheio de insights aí. Nossa, que é uma metralhadora de insights.
Muito poderosa a sua palavra, muito sim. Confio nela plenamente. Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele une propósitos. Tá, e daí você entrevistou essa menininha, e aí? Como foi? Conta pra nós. Porque nós ouvimos o lado dela, agora a gente quer ouvir o seu. Não, Mas ele vai contar desde o começo a histódia dele? Ele pode, aqui ele pode Seria fazer bom. tudo, né? Ele é bom de contar a história? É, não, e a história dele foi onde eu comecei a me apaixonar por ele, foi quando ele contou a história, né? Ah, então Ai, pode. ai, ai. Olha só. Não, agora a gente tá curioso também. então vamos lá. Você perguntou por que do mel, né? Sim. Cara, eu vejo assim que teve alguns períodos da vida que a gente é desafiado e é testado. Né? Uhum. E eu trabalhava numa madeireira, já fazia 3 anos que eu trabalhava nessa madeireira. Uhum. Só que eu me tornei adventista com 19 anos, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar vendendo já esse melzinho aos domingos. Então eu trabalhava nessa madeireira. Nossa, eu tenho que segurar. Olha só que louco, gente. Sabe quando a gente fala que o que você faz das 8 às 18, muitas vezes vai manter as suas despesas, a sua sobrevivência, né? Mas aquilo que você faz após as 18, que é a segunda fonte de renda, pode fazer toda a diferença na sua vida, na sua carreira, E na olha, sua história, né? Pelo Olha que eu vou esperar Não, já tô essa história. gostando. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, aquilo que eu falei em outro episódio que vocês vão ver, que é talvez a sua segunda fonte de renda se transforme no seu negócio principal. Então, vamos ver Tá, se é e aí? verdade Você ou não começou- isso. Você começou trabalhando vendendo no domingo. Eu trabalhava numa madeireira, carregando madeira nas costas o dia inteiro, para falar bem Sério? para você. Né? A gente era uma madeireira, mas a gente fabricava troncos e balanças para pecuária, né? Para vacinar, para... Fazer as mangueiras, né? Isso. Aham. Então, esse era o meu trabalho. E durante o final de semana, no domingo, eu pegava 10 caixinhas de mel com um amigo lá em Campo Mourão e eu saía nas casas vendendo. E aí, vendia até meio-dia, 1 hora, eu vendia essas 10 caixinhas de mel. E eu lembro até hoje, cara, que assim, na ida para minha casa, tinha uma frutaria grande. E eu passava ali com o dinheiro já e fazia o rancho, né? Como diria na época lá. Fazia a compra da semana com aquele dinheiro, Olha só. já reservando o dinheiro para o próximo domingo para comprar as outras 10 caixinhas. Então, Olha que interessante. Você tirava o custo do produto, tirava o custo para comprar Colocava mais uma 10, margem. colocava né? Uhum. O lucro já fazia A compra ali da semana, né? da semana e o dinheiro que eu trabalhava na madeireira praticamente era livre, né? Uhum. E aí eu trabalhei nessa madeireira por mais... Não, aí eu me tornei adventista nessa madeireira. Né? Ah, na madeireira. Na madeireira, eu trabalhando lá, eu me tornei adventista. Aham. E um dia, eu fui lá conversar com o patrão, falando assim, cara, eu me tornei adventista, eu gostaria de ter o sábado livre. Uhum. Porque você trabalhava de segunda a sábado. Segunda a sábado. Uhum. E eu lembro que assim, nós tínhamos 2h30 de almoço e tínhamos 15 minutos de café. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, diminui esse horário de almoço para 1h30, Uhum. né? E você vai ter 1 hora aí para nós descontarmos aí durante a semana e no sábado a gente descansa. Boa. E ele falou assim para mim, cara, não vou fazer isso, né? Problema teu, tal. Quem mandou você mudar para essa igreja aí, né? Nós éramos em 15 trabalhando na madeireira. Rapaz, eu fiquei 2 meses trabalhando e não indo trabalhar aos sábados. E você sabe, né? Quando você perde um meio período, você Perde o fim de semana perde inteiro, o fim né? de semana inteiro. Então você perdia o domingo também. Então eu perdi o sábado e o domingo. Então chegava no final do mês, vinha 8 dias de desconto. Praticamente quase Uau. que 30% do salário vinha descontado ali. E isso era em 91, cara. Uhum. Na época que tava aquela bagunça do cruzado por RV, Inflação mudança- nas alturas, né? mudança de moeda, aquela coisa toda. Eu sei que as coisas ficou difícil, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fiquei esses 2 meses e um dia eu estava numa fazenda montando um tronco, eu e o gerente lá Da madeireira. da madeireira. E eu tinha um apelido lá.
Conta aí. Não era Paulo do Melo. Não. Meu apelido era Tião. Dá pra crer? Tião. Tião. Aí ele chegou em mim e falou assim, Tião, a partir de sábado que vem, pode guardar teu sábado tranquilo que nós vamos parar de trabalhar dia de sábado. Olha só. Eu cheguei a me arrepia. E aí, beleza, falei assim, cara, legal. Mas você vai sair dar só para mim? Não, vamos estender para todo mundo. Nós não vamos mais trabalhar dia de sábado. Só que aí eu continuei trabalhando nessa madeireira por mais 3 anos. Uhum. Né? E aí eles cresceram, construíram um barracão. Antes eles tinham um barracão que era alugado. Né? Uhum. Eles construíram um barracão novo, compraram equipamentos e tal, novos. E aí, quando fomos mudar para esse barracão, esse gerente me chamou e falou o seguinte, Paulo, nós vamos mudar para o barracão, só que nós vamos voltar a trabalhar dia de sábado. Uhum. Aí eu falei assim, era Ayrton o nome dele. Eu falei assim, Ayrton, você sabe que eu não vou trabalhar dia de sábado, né? Ele falou assim, Paulo, então você se vira. Aí eu acabei pedindo as contas e fui fazer aquilo que eu fazia no final de semana. Uau. Que era vender melzinho. E essa venda, você vendia em empresas, de porta em porta? Como que era? Nesses finais de semana, a gente vendia casa a casa, que era só eu. Ah, sim, claro, né? Uhum. Depois, quando eu aceitei o trabalho de realmente trabalhar vendendo, aí a gente tinha uma equipe, tinha um cara de Curitiba que dirigia essa equipe e nós vendíamos na região de Maringá. Olha que Então, legal. nós íamos nas escolas, nós íamos nas empresas, porta a porta mesmo, vendendo. E qual foi a abordagem mais inusitada que você já usou para convencer alguém de comprar mel? Rapaz, eu era um cara totalmente para dentro. Introspectivo. Introspectivo. Totalmente. Para eu conversar assim com alguém, cara, eu não conseguia nem olhar no olho das pessoas, entendeu? Nossa. Totalmente com uma autoestima lá embaixo. Não tinha estudado praticamente. É que naquela época não era o Paulo, era o Tião. Era o Tião. Mas daí as pessoas já podem tirar aqui mais uma lição, né? Pra você ver como que a venda é uma escola. Sim. Às vezes você quer fazer muitas coisas, você devia começar vendendo. Uhum. Show. E realmente, eu não diria que a venda é uma escola, é uma faculdade, Uau. na realidade, entendeu? Porque foi na rua que eu consegui me soltar e aprender a lidar com até as minhas próprias diferenças, inseguranças e autoestima, aquela coisa toda, né? Então, o primeiro dia que eu lembro que eu fui para a rua para vender, eu fiquei junto com uma menina que já era veterana na equipe, né? E aí ela começou a me ensinar como que eram os macetes, como que era, para isso e tal. E a gente tinha que ir na empresa, entrar lá dentro, se identificar e oferecer mesmo, tete a tete o produto ali. E eu trabalhei com ela meio período. Depois do almoço para frente, para tarde, eu fiquei com um campo lá e falei assim, agora é contigo. Ela foi para outro campo, eu fiquei num campo. Cara, primeira empresa que eu ia entrar, eu ia até a porta e voltava. 3 vezes. 3 vezes. Eu ia, não consegui. Cara, não vou conseguir. Eu ia, não vou conseguir. Aí, entrei, eu não sei nem o que eu falei da empresa. Só sei que aí eu consegui fazer 2 vendas ali dentro daquela empresa. E aquele dia, cara, eu me soltei. Destravou. Destravei. A partir daquele dia ali, eu fui sempre o campeão de venda da equipe todos os meses. Todos os meses. Ganhando R$1 por produto naquela época eu ganhava. Cada caixinha? Cada caixinha eu ganhava R$1, entendeu? E aí nós ficamos 3 meses trabalhando assim. Eu como vendedor. Aí o cara que dirigia a equipe saiu, né? Eu tinha recém tirado a carteira, o dono da empresa lá falou assim, não, você vai assumir o negócio aí. E aí eu comecei a assumir e comecei já a ganhar uma comissão em cima do que o pessoal vendia, porque era eu que levava eles, fazia todo o acerto e tal. E assim começou a história, realmente, de... Fiquei por 15 anos trabalhando assim. Conta quando você 15 saiu... anos? 15 anos. Conta quando você saiu da madeireira, que falaram que você ia passar fome, o seu primeiro salário foi... Como que foi? Pois é, teve essa história, esse episódio aí. Os caras falaram para mim assim, você é louco? Você vai sair daqui só por questão do sábado. Você tem 2 filhos. Eu tinha 2 filhos já, cara. Eu tinha 21 anos. Tinha 2 filhos já. Caraca. Minha filha estava com 4.
Meu menino estava com dois aninhos para 3 anos. Você com 2 filhos para criar, você vai sair assim para aventurar, cara. Você vai passar fome. E aí tá. Eu falei assim, não, eu quero... Tinha aprendido realmente sobre o sábado. Eu entendi que o sábado era o dia de guarda mesmo, era o dia de repouso. Eu falei assim, cara, se essa é a verdade, Deus vai honrar, né? E coloquei o pé na água mesmo, sabe? Puxa. E eu lembro que depois do primeiro mês que eu trabalhei vendendo, entendeu? Eu ganhei 2 vezes mais do que eu ganhava na empresa. 2 vezes mais? 2 vezes mais. Com 3 meses que eu estava trabalhando na empresa ali, cara, a coisa foi fantástica, entendeu? Em questão financeira. 6 meses que eu estava trabalhando na equipe, que eu já estava 3 meses eu trabalhei ganhando comissão e 3 meses... Liderando, vendendo e liderando. Liderando. Né? Eu já consegui um dinheiro para comprar um carro na época, era um Escort 3 portas, aqueles Escort mais... Né? Na época, acho que tinha uns 3 anos de uso aquele carro. Nossa. Novo, 0. Praticamente pago à vista. E aí as coisas começaram a andar. É muito interessante, eu sempre falo isso para as pessoas, né? O que despertou também em mim a questão... Você acredita que eu era tímido? Eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro de uma oratória juvenil na igreja. Gente, que antigamente a gente compunha a plataforma lá na frente, né? E eu estava quando o Taylor foi pregar. Ele pegou um pedaço de papel, que eu não lembro o que era aquele papel. E ele ficou o sermão inteiro pregando, esfregando aquele negócio. Eu falei, gente, mas ele vai derrubar? Ele vai derrubar esse púlpito de tanto nervoso que ele estava. Mas é assim, eu sempre falo que, de fato, é uma universidade, uma graduação, uma pós-graduação a vendas, né? Porque... E qual que é a vantagem da venda? Primeiro, você aprende a lidar com o inusitado, com o diferente, Com a frustração. Os nãos. Com os nãos, mas também você tira o teto de ganho, né? Porque quando você trabalha assalariado, você tem um teto, você vai ganhar aquilo lá e aquilo lá. Mas quando você passa para vendas, a coisa muda de figura, né, Paulo? Pois é. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Não sei se vocês já viram uma imagem de um elefante amarrado numa cadeira de plástico. Muitas vezes as pessoas estão nos seus trabalhos, elas se deixam escravizar por esses trabalhos e algumas conseguem se libertar em prol dos princípios e outras se deixam levar pela circunstância e acabam amarradas nessa situação. Então, olha só, o que eu digo para você? De repente você está aí no seu contexto de trabalho, um trabalho que talvez esteja sendo um limitador da guarda dos seus princípios ou até mesmo um limitador profissional para você. E aí você não se dá conta que esse amarrio ele está fixo numa coisa que é muito frágil. Então, a partir do momento que você tem a coragem de se desatar disso, ser guiado por princípio e certamente que você deve ter colocado os seus planos na mão de Deus, né? Porque a Bíblia é muito tácita nisso, né? Olha, coloque os seus planos nas mãos do Senhor e eles darão certo. Patrícia, me lembrei agora de uma história. Acho que você sabe dessa história também. Sabe da vaquinha? Sabe essa história da vaquinha? Pode contar. Pode contar? Pode. Tinha o sábio e o ajudante do sábio, né? Que andavam pelas estradas, né? E um dia, andando pelas estradas, ele passando já, quase chegando à noite, passando numa estrada, ele viu uma casinha, um casebre muito pobre, né? Com uma luz de lamparina lá dentro. E aí ele falou o seguinte, nós vamos pousar ali hoje, passar a noite ali. E o sábio chegou ali, junto com o seu servo, né? Pediu pouso, eles deram, né? Serviram eles um queijinho, um leitinho, uma jantinha ali, e eles dormiram ali. Na conversa, no café da manhã, no outro dia, o sábio perguntou assim para o dono da casa, qual que é o teu sustento aqui? O que vocês fazem? Estou vendo que vocês são humildes, têm seus filhos aqui, moram nessa casinha, qual que é, o que vocês fazem? Aí o cara, com muito orgulho, ele falou o seguinte, eu tenho uma vaquinha, entendeu? Que é essa vaquinha que me dá todo o sustento. Nessa vaquinha nós tiramos o leite, que dá para os meus filhos, nós fazemos o queijo, o que sobra nós vendemos, entendeu? Então, dessa vaquinha aqui, praticamente é quase o sustento da casa.
Aí, beleza, eles conversaram por ali, e eles se despediram, e o sábio e o seu ajudante continuaram a estrada, né? E eles passando na beirada da estrada, ainda na propriedade, né? Eles viram a vaquinha. E aí o sábio chegou assim pro ajudante dele e falou o seguinte: pega essa vaquinha e joga ela lá no precipício. E aí o ajudante olhou assim, poxa, é a única maneira deles se sustentarem. Você vai querer que eu mate a vaquinha, joga a vaquinha no precipício? Ele falou: faz isso, joga lá. Obedeceu. Ele obedeceu, relutante, mas obedeceu, foi lá e empurrou a vaquinha no precipício lá e continuaram a estrada, né? E a história conta que depois de algum tempo, eles voltaram lá, naquela mesma região, alguns anos. E no lugar da casa, no casebre, não tinha um casebre, tinha uma casa boa, uma casa grande, entende? E aí eles chegaram lá e falaram assim: vamos posar de novo aqui, né? E, para surpresa deles, aos que eles chegaram lá, era o mesmo casal. Os filhos já crescidos, né? E aí, contando um pouco da história ali, eles falaram o seguinte: nós já tivemos aqui há um tempo atrás, era uma casinha humilde e tal. O que aconteceu, né? O que aconteceu que agora vocês estão mudados, né? Vocês estão vendo que vocês construíram uma casa nova, teus filhos estão diferentes e tal. E aí ele falou assim: nossa, você não sabe o que aconteceu depois que você saiu daqui aquela vez. Nós fomos procurar a nossa vaquinha e não encontramos. A vaquinha tinha caído no precipício, tinha morrido. E depois disso, a gente teve que inventar outras coisas para tirar o sustento, entendeu? E aí começou, então, a prosperidade, e hoje nós estamos desse jeito aqui. Qual é a moral da história? Muitas vezes, a cadeira que tá lá segurando o elefante, muitas vezes é a vaquinha também, que a gente muitas vezes coloca todas as nossas expectativas ali. Eu falo para você que eu tive que empurrar a minha vaquinha no precipício. Entendeu? E como foi? Foi a decisão de sair do trabalho e colocar o pé na água mesmo e fazer, né, começar a minha história, vamos dizer assim, sem nem eu saber que eu estaria começando uma história, mas naquele momento ali eu estava realmente começando a minha história, né, de venda, de superação, de encontro comigo mesmo, entendeu? Conhecer seus potenciais, suas habilidades. Mas você não teve medo, Paulo? Cara, essa é uma pergunta que, na época, eu vou falar uma coisa para você, hein? Imagina, 2 filhos, você trocar a segurança de todo ano, todo mês, né? Eu lembro que até quanto eu ganhava lá, tá? Eu ganhava, na época, R$330. Eu lembro pelo dízimo, que era R$33 que eu devolvia todo mês, eu devolvia o dízimo ali. Então, eu lembro do meu salário na época. Então, você trocar essa segurança, entendeu? Por algo que você não sabe o que vai acontecer, porque vendas é isso, né? É um desafio todo dia, vendas. Então, foi muito desafiador. Tive, com certeza, medo, né? Mas algo dentro de mim dizia assim: não, pode ir que as coisas vão dar certo. Uau. Pode ir? Que demais. Pode ir. Pode ir. Mas vai com propósito. Vai com propósito. Que legal, que legal. Muito, olha, eu diria que só até aqui esse podcast já valeu muito. Já. Porque Paulo e Karen estão aqui para te dizer que aquilo que a gente fala para vocês nos outros episódios é totalmente verdade. Olha só quanta pérola saiu aqui. Veja, às vezes você se sente desacreditado ou com muito medo de dar um próximo passo. Então, experimenta colocar, ora, peça sinais, não é verdade? E se prepare para ouvir a resposta. Muitas vezes ela não será aquilo que você espera. Mas se você entrega para Deus, Ele sabe o que faz com a sua vida, suas habilidades, seus potenciais. Olha só, quem diria que alguém trabalhando numa madeireira, hoje, né, seria o dono de uma empresa tão próspera, tão grande, com tantas famílias que vocês ajudam, não é verdade? Quantos funcionários vocês têm hoje que vocês empregam diretamente? Diretamente umas 90 pessoas. Uau. Olha só. Hoje nós estamos com quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Então imagina, mais famílias, quase né? 100 famílias, né? Sendo ali assistidas através do trabalho de alguém que tomou lá atrás uma decisão. Não, vou sair do meu emprego fixo, mas que não vai me dar a oportunidade de ser fiel aos meus princípios e vou arriscar fazer algo para que eu tenha meu sustento e também possa
continuar sendo fiel. E aí, será que a gente perde quando a gente faz isso? Será que quando a gente decide por fazer isso, vamos correr o risco de Deus olhar pra gente e falar assim, problema teu. Decidiu isso, agora se vire, né? Não, e você vê que a importância também, por exemplo, ele decidiu, né, ser fiel e por um propósito ele saiu, mas a persistência, porque eu vejo que tem gente que às vezes até arrisca e no primeiro não que recebe de Deus, né, o primeiro não, a pessoa desanima. Eu lembro que o Paulo me contou uma história que eu fiquei impactada, que eu falei que se fosse eu não sei, que ele nessas vendas começaram daí a atender estabelecimentos, começou a fazer o mel à noite para vender de dia, ele comprou uma... O importante é estar preparado, né, gente? Porque dele não começou a ganhar bastante, não gastava, guardava para empreender. Olha só que interessante. Né? Ele guardava até que ele comprou a máquina. Daí ele começou a vender o próprio mel. Tem até hoje essa máquina na empresa. Tem até hoje. Fazer os melzinhos, as tirinhas. Ele começou a fazer o próprio mel. Funcionando. Trabalhando até hoje. Olha que legal. 21 anos de história e ela tá funcionando. Firme e forte. Fazendo os produtos que a gente continua fazendo, as mangueirinhas de mel ainda, né? E aí ele me contou que daí foi atender um estabelecimento, porque daí agora o próprio mel, vamos tentar entrar em mercados. E ele falou que um cara pegou ele pelo braço, não foi? Foi. Melhor você falar, porque essa história me impactou. Eu comecei, então, a ir vender realmente nos estabelecimentos. O seu produto, né? Meu produto, mercados e tal. E aí, um dia eu lembro que eu fui visitar um mercado, aí eu perguntei assim, quem que é o vendedor? Aí a menina falou, é fulano, tal, o nome dele, eu lembro até hoje, Fabiano, o nome do cara. O comprador. O comprador. Aí eu cheguei, ele estava sentado na mesa assim, me identifiquei, falei o que eu estava vendendo, ele nem olhou para mim. Continuou lá, quieto. Aí eu fui insistir, ele levantou da mesa, pegou eu pelo braço sem falar nada, levou lá fora, olhou para meus olhos e falou assim, pode ir embora, eu não quero nada. Uau. Assim, caramba. Colocou ele na rua. Eu pensei assim, é agora que eu desisto? É agora que eu vou para frente? Me avisa quando for para eu correr. E aí? Cara, eu fui para outra cidade, velho. Fui para outra cidade e meu dia foi uma bênção, entendeu? Não levei isso em consideração. Foi uma bênção e aprendendo cada dia. Você encontra, todo dia você encontra pessoas que te colocam para cima ou te colocam para baixo, entendeu? Agora, como que você recebe isso? Como que você reage, né? Como que você reage a isso? Muitas vezes não depende de você, a atitude é da pessoa, entendeu? Agora, o que cabe a mim é o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. fizeram. Entendeu? Aí, na realidade, eu não tinha preparo nenhum para isso. Hoje que eu consigo entender um pouquinho que eu agi totalmente certo, né? Não desanimei, fui para frente e a coisa continuou. E olha que legal, Paulo. Muita gente acaba criando esse paradigma em relação às vendas justamente pelo medo de ser rejeitado, né? Pelo medo de ser humilhado ou pelo medo de baterem a porta na cara. Então, o princípio da venda, que é a oferta, ele oferece sim os seus riscos. Porque, na verdade, a mentalidade de um vendedor deve ser, ok, eu tenho o não, eu já tenho, então eu vou atrás do sim. Então, eu mesma, quando eu tive uma experiência com vendas, imagina, trabalhei um tempão com as pessoas vindo até mim. Então, eu tinha que comprar, eu tinha que pagar, era financeiro. E sempre tinha gente lá, eu preciso falar com o financeiro, uma agenda com o financeiro. Então, era sempre alguém vindo, as pessoas vinham. Você inverte a coisa. Quando a gente vai para as vendas, então é você quem vai. Então, para mim, já foi uma quebra de paradigma. Eu estar lá esperando a agenda de uma pessoa. Às vezes, você fica esperando 1 hora, a pessoa vira assim, desculpa, eu não vou conseguir te atender hoje. São os riscos que você corre. Mas, na verdade, eu me lembro também como se fosse hoje, que na época o nosso salário, era o salário mínimo, né? Era de R$150 quando a gente casou. Com as vendas, eu lembro que as nossas primeiras comissões foram assim, era 10 salários. Olha aí. Eram 10 salários. E olha que a gente ganhava 3% de comissão. Pois é. 3%. Então, eu olho para essas coisas e penso assim, exige sim um pouco de coragem. Exige sim você estar preparada para o não. Mas, ao mesmo tempo, é algo muito recompensador. Porque você, como o Taylor disse, você pode romper o teto de ganhos. Então, hoje, né, eu vejo as pessoas, elas ficam muito aficionadas em não perder.
Tipo, eu não posso perder, eu ganho esse salário, não posso perder. Às vezes acontece lá, né, Taylor, que a gente vê, tem alguma costureira lá, aconteceu tal coisa e foi R$2 a menos. Daí elas vão lá, R$2 e não sei o quê. Então, as pessoas hoje, elas agem muito mais pelo medo de perder do que pelo risco de ganhar. Sabe, Patrícia, o que eu aprendi nesse tempo de venda e nesse tempo de empresa? Porque tudo é pela experiência de vivência mesmo, né? Uhum. Eu fui fazer uma faculdade, eu tinha 35 anos quando eu fui fazer uma faculdade. Olha só. Porque uma crença lá atrás limitante dizia que eu não precisava estudar, porque eu morava na roça. Era o Tião. Era o Tião. Olha aí, você vê como que é a coisa? Então, eu fui estudar quando eu tinha 35 anos, que eu fui realmente começar a fazer uma faculdade, né? Mas o que eu aprendi nesse tempo todo? Sair da zona de conforto. Uhum. Entendeu? Quando a gente sai da zona de conforto, a gente aprende. Entende? Agora, quando a gente está preso na zona de conforto, aquilo está tão bom, sabe aquela situação do morno? Morno é uma situação tão tranquila, né? Uhum. Você quer ficar ali. Você não quer ser nem frio, nem quente. Você quer estar no mornidão, tá tranquilo, tá gostoso aqui. Mas a partir do momento que você vai para a ação mesmo, que você sai da sua zona de conforto, você aprende e ainda você começa a olhar para você e você fala assim, poxa, eu posso muito mais que isso. Entendeu? Eu posso mais que isso. Meu limite não é aqui. Entende? E assim, eu fui entender um pouquinho de perfil agora, né? Que a gente foi começar a estudar um pouquinho de perfil. Sobre esse assunto e tudo mais, para esse poder entender, assunto, porque vocês lidam com mais de 90 pessoas, né? Diretamente, Exato, né? uhum. Pois é. É importante, a gente né? tem que entender de perfil para você também entender as outras O ser humano. as outras pessoas. Eu identifiquei que eu sou dominante e influente. Uhum. Total. Meu dominante é lá em cima, né? Então, eu estou com mais de 80 de dominância e influência ali, os meus 50, 60 de influência. E isso, eu acho que a gente já nasce com isso, né? O perfil é algo teu mesmo, que você só vai desenvolvendo. De Deus, né? É um presente de Deus. Então, eu aprendi a desenvolver meu perfil. E hoje, realmente, eu estou no meu perfil. Né? Tem que, muitas vezes, segurar. Se segurar, é verdade. Segurar, porque quando a gente começa a sair da zona de conforto, a gente vai aprendendo, a gente vai se entendendo e vai procurando entender mais os outros também. Entende? E aí é um processo de crescimento. Uhum. Que legal. E olha, uma coisa que o Paulo falou que eu trago para você. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu já tenho uma empresa, a empresa é próspera, né? Já tenho tudo que eu quero. Eu sei que vocês estão de casa nova, né? Graças a Deus. Você olha para Vai ser isso. um churrasco lá. É Vai. verdade, né, Tê? Ouvi dizer. Vai. Aí você olha para isso e pensa, ok, tá bom, cheguei. Mas eu vejo vocês indo atrás de fazer curso, indo Vocês atrás não de estudar. param, né? E aí, conta pra gente, assim, o que na visão de vocês hoje é prioritário para não só manter a empresa tendo sucesso, mas também para alcançar O próximo nível. o próximo nível. O que vocês têm feito para chegar lá? Cara, eu entendi que assim, a empresa é feita de pessoas, né? Exato. Se nós não investirmos em pessoas, por mais que elas saiam, viu, Taylor? Tem muitas vezes que você acaba investindo em pessoas e elas acabam saindo da empresa. Pior é se elas ficassem sem conhecimento. Uhum. Né? A gente tem que investir nas pessoas. Se elas tiverem conhecimento e achar que não é o lugar dela, beleza, entendeu? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Uhum. Né? Mas se nós não investimos hoje naquilo que é o maior capital, que são pessoas, às vezes a gente trava a prosperidade, né? Uhum. Trava, né, as pessoas de conseguirem ter um pouquinho mais de conhecimento de algo que muitas vezes ela está ali na zoninha de conforto dela, né? Uhum. Então a gente entendeu isso daí, a gente está trazendo esse conhecimento para dentro da empresa também. A gente levou agora um curso de inteligência emocional para os gestores, que eles estão fazendo. A gente começou. A gente está no segundo encontro ainda. Uhum. E aí a Mércia está fazendo o curso com eles. E a gente tem hoje uma gestora de RH que é psicóloga. A gente viu essa necessidade. Uhum. Então, hoje a gerente de RH ela é psicóloga. E os psicólogos, apesar deles terem, às vezes, um receio com essa parte dessa inteligência emocional, esses novos De estudos, mentoria e isso tudo e tal, mais, né? ela foi fazer o curso e ela amou. Olha que legal. Então, hoje ela tá preparada para daí agora ela tá montando a gente
quis que ela fizesse, né? A empresa colaborou com ela para fazer, para que agora ela possa fazer, começar com coordenadores, líderes e estender isso para a empresa inteira. Na realidade, a gente está querendo formar uma identidade, uma cultura dentro da empresa. Né? Porque a empresa é a cultura que Sim. você É instalou lógico nela. que com o Entendeu? tempo, né, Paulo? Acho que vocês perceberam isso já, né? Quanto mais a empresa vai crescendo, mais a cultura vai se perdendo. Sim. Então, quem E aí? estava com você no começo pôde assim, ter acesso ali na essência. Na íntegra, Qual era né? o propósito desse empreendimento? Quais são os valores que você tinha muito bem seguros? Mas conforme as pessoas vão entrando e vão saindo, essa cultura ela vai se perdendo. Então, hoje, lá no G4, inclusive, quando a gente ficou muito claro isso. Hoje, todo proprietário, todo gestor, ele precisa saber que o assunto prioritário em todo negócio é o estabelecimento e a manutenção da cultura. Exato. E a cultura é muito mais do que a gente imagina, né? É sobre Princípios. os princípios e os valores de quem idealizou, de quem fundou, serem protegidos dentro desse espaço, né? Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, na nossa empresa, a gente já teve a infelicidade de, às vezes, estar ali, tá tudo certo, tudo rodando, tudo funcionando, mas daí você entrevistou, você treinou, você colocou alguém num cargo ali, e dali a pouco você fica sabendo que a pessoa agiu por um princípio diferente daquele que você preconiza dentro do seu negócio. Mas eu falo assim, que a cultura, quem coloca a cultura são os fundadores da empresa. Uhum. Você não vai querer que outros coloquem a cultura, é você. Né? Então, e essa cultura está baseada muito mesmo na raiz, na essência de quem fundou a empresa, os princípios dele e tal, ou dela, que seja. Né? Então, qual foi a ideia ali com a empresa? Né? Assim, se nós queremos disseminar uma cultura, primeiro que nós temos que fazer é viver ela. Uhum. Viver. Então, eu e a Karen, nós ficamos assim, porque hoje o meu escritório ele é num local e a indústria é em outro. Entendeu? Porque nós começamos num bairro residencial. Uhum. Então, nós fomos crescendo ali, eu comprei terreno daqui e dali, o negócio foi crescendo. Uma proporção, né? Hoje a gente está lá, só nesse bairro ali, a gente está com uma indústria lá de 2.000 metros quadrados. Uau. Você tem uma Fora o ideia. escritório e a expedição, né? Aí o escritório, nós montamos o escritório e tudo ali. Então, nós tivemos que nos dividir, né? Eu falei assim, então tá, como nós vamos começar? Vamos começar e nós sempre tivemos o propósito de começar o dia com Deus. Uhum. Fazer uma oração para todos ali, para a gente começar o dia. Então, a gente se dividia, né? A Karen ia para o escritório e eu ia para a indústria. 7h, 7h15, eu estava lá, reunia o pessoal, fazia meditação, fazia uma oração, começava o dia. Mas foi assim, mais de um mês, só eu indo lá e fazendo isso. Uhum. Aí você começa a criar um hábito, né? Aí depois você começa a delegar. Meu amigo, você consegue fazer a meditação amanhã? Amanhã eu não venho, entendeu? Da mesma forma, Karen. E aí foi criando esse hábito. Hoje, a gente não começa o dia na empresa sem realmente a gente fazer meditação, né? E uma oração. Né? Eu olho para trás assim, eu vejo assim, Deus ele pegou aquele moleque totalmente sem noção e sem nenhum conhecimento e trouxe até aqui. Não que eu tenha algum conhecimento hoje, entendeu? Mas tem mais do que aquele moleque, Tem, né? né? Tem. A gente, né? Tô com Uhum. 52 anos aí, a gente já Tá zero. tem algumas histórias para contar já na vida, né? Então, eu falo assim, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos conduzir até onde que Ele queira que a gente esteja, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que continuar com Ele, sendo fiel a Ele, de todas as formas. E isso fez com que vocês estão fazendo esse fortalecimento da cultura organizacional da empresa, né? Exatamente. Sim. Por isso que vocês estão fazendo todo esse processo de moldar os funcionários realmente, para eles poderem se entender. Porque é assim, o que eu percebo, eu gosto muito daquela fala de Jesus, né, dos 2 maiores mandamentos, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo maior mandamento, que é ama Amar o o teu próximo. próximo. Só que se a gente para por aí, até que, né? Só como a ti mesmo. Como a ti mesmo.
Então tem que começar pela gente. Né? E muitas vezes o que acontece? Como que eu posso amar alguém se eu não me amo? Como eu posso amar alguém se eu não me conheço? Como eu posso amar alguém se eu não passo tempo comigo? Não é forte achei bom isso? isso aí. Ô, Taylor, tô precisando passar tempo comigo, Eu hein? também. Mas como nós dois somos uma só carne, então a gente passar um com os outros já tá tudo certo, né? Mas é uma realidade. Quando É uma você... coisa, né? Só fazendo um parênteses, né? Que com certeza devem perguntar pra vocês, né? E nós vamos perguntar aqui, né? Já tô perguntando. Ah, ótimo. Como é pra vocês? Porque a gente acorda, toma banho, come, trabalha e de carro, indo, voltando. Pra vocês agora ficou mais corrido, né? E janta, e Você vai não manda dormir. E assim, a gente tá junto o tempo inteiro. E aí nos perguntam, como é que vocês conseguem trabalhar juntos e ainda estarem casados? Essa é a pergunta que não quer calar. Às vezes eu comento pro pessoal que a gente dorme com o inimigo, né? Tem vezes que em alguma Você não reunião... arruma problema. Você não arruma problema. É assim, ó, Você não tem vezes arruma que em alguma problema, reunião Taylor. o assunto tá em pauta aqui, ó. Só que daí eu penso totalmente aqui pra cá. E eu ele pra cá. pensa totalmente aqui pra cá. Como que é pra vocês? E aí a gente Você- sai ó, da reunião Patrícia, sem uma eu decisão. não sei o teu perfil, mas você deve ser dominante. Igualzinho influente você. também, igual. E eu sou igual meu amigo aqui. Influente total, mas acho que ele ganha de mim. Influente total, influente total. Então, Olha que interessante. São dois mundos diferentes, né? Dois mundos diferentes que a gente vive. Você vive num mundo que é o igual dela. Eu vivo no mundo igual da Patrícia. Que muitas vezes a gente tem que se segurar, né, Patrícia? Sim. Porque muitas vezes a gente é muito mandão, a gente quer imediatista, a gente quer as coisas ali na hora e do jeito que a gente quer. Então, quando a gente começa a se conhecer um pouco mais, entendeu, sobre isso daí, a gente começa a pensar antes de agir. Né? E aí, isso faz toda a diferença, né? Porque se você não pensar um pouco, você já atropela ele, né? Sim. E muitas vezes eu acabei atropelando a Karen também, né? Porque o perfil dela já é mais coração, o meu já é mais razão, entende? Então, assim, existe realmente em todo casamento um equilíbrio. Só que o desafio é um pouco maior quando se trabalha Sim, junto. é um desafio. Junto, Isso né? é fato. Mas eu vejo assim que existe espaço para os dois na empresa, né? Hoje ela tem a área dela, que ela ajuda muito com pessoas, né? Porque é influente, é a vibe dela, né? Eu já fico muito mais na tomada de decisão. Eu acho que assim que o casamento e o trabalho, a gente já trabalhando junto, ele se complementa, né? Eu sempre orei a Deus e ela sempre orava a Deus. Depois eu pede para ela contar a história. A listinha. É nesse momento, Da gente. listinha. Eu já ia Fiquei- perguntar como é Ó. que foi começar a namorar Não, mas o vamos- chefe. Não, eu vou contar da listinha, mas deixa... Mas olha para você ver. Eram duas pessoas orando. Duas pessoas orando. Eu totalmente assim, desconectado, né? Pedindo a Deus para me levar de volta no caminho, entendeu? Eu estava orando de cá e ela orando de lá, sem a gente se conhecer. Deus, ele conseguiu. Não, sem a gente saber, né? Porque a gente já se conhecia há a gente se muito conhecia, tempo. A gente não sabia, né? É. Esse propósito de Deus para nós dois. Que legal. Mas fale, Karen, o que você ia falar? Não, eu ia só... Antes de contar da lista. Depois, antes de contar da lista, é só complementar assim, que quando um casal trabalha junto, é muito difícil você chegar em casa e falar de outra coisa. É muito Isso é. difícil. E a gente tem que cuidar disso, porque... E você vê, a gente tinha um agravante. Agora a gente mudou de casa, que vocês comentaram. Mas a gente morava assim, quase junto com a empresa. Aí você não sai nunca do trabalho. Você não sai nunca. E hoje com o celular, socorro. Possível, né? Né? O Paulo, como ele é muito da tomada de decisão e ele tem esse perfil, a Patrícia sabe, tipo assim, que ele gosta de estar participando, de saber tudo o que está acontecendo, então o celular dele não para. E às vezes a gente sempre tá falando, então você tem que tomar um cuidado pra gente tentar, de vez em quando, sair, esparecer. E um outro problema que eu vejo é assim, quando a empresa começa a crescer muito, você é muito operacional. Não sei se aconteceu isso com vocês. Com certeza. Né? Tanto que agora a gente tá fazendo um monte de curso, tentando se encontrar e tal, porque assim, você é muito operacional. E aí você se sente muito trabalhador e muito útil, porque você tá o dia inteiro ocupado. O dia inteiro ocupado. E quando a empresa começa a crescer, você começa a preparar pessoas e você começa a delegar e colocar funções, a gente não tinha um gestor de RH que era psicólogo que podia cuidar de pessoas.
né? Então vinha tudo em mim. Hoje eu tenho, né? A gente não tinha um diretor da empresa. Agora o Paulo tem um diretor na empresa. Que ele tá também transformando a questão de dados e tal. Aquela coisa que você precisa de organização para crescer, né? Você, tipo assim, você tá tendo um gestor para cada setor que tá cuidando de tudo e agora você ainda tem um diretor. E daí qual que é teu papel? Então, você tem que estar... A gente tá buscando isso. Eu tô falando isso para dizer assim, para pessoas que talvez estejam vivendo isso, a gente fala para todo tipo de pessoas aqui, né? Para quem quer empreender, mas para quem também já é empresário. Com certeza tem alguém aqui nos assistindo que já tem uma empresa, que já passou dessa fase do teste, né? Do empreendedorismo. Teste, validação. Já tá tudo certo, só que eu preciso te falar uma coisa. É assim, ó, você se torna empreendedor, mas você nunca deixa de ser um empreendedor, porque a empresa está com 1 ano, ok, é uma fase. A empresa está com 5 anos, ok, é uma fase. A empresa está com 10 anos, é outra fase. A empresa está com 50 funcionários, é outra. E aí, quanto mais você cresce e mais fases você queima, mais isso te exige um grau a mais nesse empreendedorismo, né? E que eu sempre digo, não deixe o empreendedorismo se tornar amadorismo. São coisas diferentes. Você pode ser empreendedor, mas você não precisa ser para sempre um amador. Eu ouvi uma vez algo, entendeu? Que até hoje eu levo comigo, que diz o seguinte, que é algo lógico, mas é uma realidade para a nossa vida, né? Assim, ó, quanto menor o domínio, né? Quanto maior o espaço, menor o domínio. Você tem um negócio que é pequeno, está na tua mão. Você consegue dominar isso aqui. Mas a coisa, quanto maior o espaço, menor é o domínio. Aí você tem que aprender uma coisa, a delegar. Senão você enlouquece. Você imagina hoje uma empresa com 90 funcionários e até um tempo atrás eles me ligavam lá que eu tinha que ir lá regular uma máquina na indústria. Uau. Não, eu estava ficando doido mesmo, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente organizou. Eu coloquei gerente da indústria, coloquei gerente de PCP, coloquei gerente de RH, coloquei gerente de comercial, gerente financeiro, gerente... Cada um tem as suas áreas. E aí eu converso com esses caras. Temos reuniões semanais. Como que anda, como que está a tua área, entendeu? É organização, né? Hoje eu olho para a minha empresa, eu vejo assim... que nós estamos ainda numa jornada, nós estamos num caminho, entendeu? Que ainda tem muito para percorrer. Mas nós estamos num caminho correto, que eu acredito. Sim, organizados. Porque nós estamos organizados. Dá até para pescar, né, Paulo? Dá até para pescar. Dá para sair para pescar, né, Karen? Então, hoje eu olho para a minha empresa, nós fizemos um orçamento para o ano inteiro, fizemos nosso planejamento estratégico, entendeu? O que nós queremos, qual que é o quanto que nós queremos crescer esse ano, entendeu? Fizemos um orçamento para cada área. Então, a indústria ela tem um orçamento financeiro. O RH ele tem um orçamento financeiro. O meu marketing ele tem um orçamento financeiro. O meu compras ele tem um teto financeiro que ele pode... até aqui ele pode comprar. Entendeu? Estruturar a empresa de um jeito e você vai delegando e colocando pessoas corretas, certas ali... para que te dê mais liberdade para você aproveitar um pouquinho, né? Tanto a vida quanto também conhecer mais o mercado que você está, né? Senão você fica muito de maneira estratégica, né? Senão você fica muito preso no operacional e você perde a mão do teu negócio. Perde o time. Perde. Né? As oportunidades. Exato. Porque muitas vezes quando a gente fica muito introspectivo ou muito dentro da indústria, e a gente sofre com isso também, né? Você acaba perdendo as oportunidades, perdendo de conhecer como que está se comportando no mercado, para que lado ele está indo, né? Exato. E aí você tem que realmente aprender a delegar e soltar as rédeas do negócio, né? Claro, com segurança, né, tudo, mas você tem que aprender a soltar também para que as pessoas elas possam crescer dentro do teu negócio com a mesma visão que você tem. Isso é importante. Você colocar pessoas lá que não têm a mesma visão e princípios, você... Vai dar ruim. Vai dar ruim, perde a mão. Perde a mão. Mas quando você consegue, entendeu? Treinar, formar essas pessoas e que você se sente seguro, cara, solta a rédea. Uau. Que eles vão dar conta e você vai ficar mais tranquilo. Hoje vocês atendem qual mercado?
Por Mercado- exemplo, assim, A Brasil, gente chama de- Paraná, América do Sul. A gente chama de de canal verde, esse a gente tá no Brasil inteiro, que são as lojas de produtos naturais, né? Que para nós, a gente trata como canal verde. Brasil inteiro, todos os estados, não todas as cidades Sim, ainda. mas a gente tá no Brasil todo. A gente atende algumas redes de farmácia. É que a gente também trabalha com marca própria. Uhum. Né? Então, você que quer ir lançar a sua linha de produtos naturais, Olha, ó, que interessante. nos procure, tá bom? Você sonha, a gente realiza para você. É isso aí. O Taylor diz que quer uma goma capilar. Uma goma. Uma gominha que... Pra arrumar os cabelos da Patrícia. Aham. Dá um close ali. Mas eu vejo assim que Deus ele tem sido muito bom com a gente, viu, Taylor? Que legal. Tem sido muito bom com a gente. Deus tem abrido portas. A gente já tá exportando, tá? Eu ia complementar. A gente tá exportando. Show. Eu ia perguntar porque nós indo para São Paulo na segunda-feira, não, no sábado, na madrugada de sábado para domingo, né? Pega a Castelo Branco, daqui a pouco passo por uma van Apis Nutri. Quase que eu tirei foto, como estava dirigindo, não deu, né? Por isso que eu perguntei, né, onde vocês estão e como está e tudo mais. Muito legal, muito legal. Hoje nós estamos com uma parceria forte no Paraguai, nós estamos com uma parceria forte nos Estados Unidos, né? Fizemos algumas exportações para lá já. Uhum. Estamos com vários projetos de expansão da empresa, né? Comecei com o mel, igual eu falei para você, né? Uhum. E hoje nós estamos... esse ano nós vamos inaugurar a nossa nova unidade de mel. Olha que legal. O mel nunca parou, né? Nunca parou. Sempre Nunca parou. teve o mel. Só que nós estávamos num local onde nós realmente começamos lá atrás. Bem em pequenininho. 2004 nós começamos. Um lugar meio pequeno. E agora nós adquirimos um terreno de 3 mil metros. Uau, que legal. Vamos fazer estamos começando já. Começou? Começou Já lançou a pedra fundamental? Já está projeto pronto, Uau. já começou a construção. Que legal. E o projeto é para terminar agora, final do ano, eles me entregarem pronto todo o barracão. Né? Já tiramos um novo CIF, né? Que primeira coisa que tem que ser feita é realmente tirar um novo CIF. Então a gente já está com esse novo CIF e vamos começar então uma empresa mais voltada realmente para a parte de exportação, né? Que o Brasil hoje ele é um grande exportador de mel. E o nosso principal mercado no mel in natura é os Estados Unidos e Canadá. O Brasil é um dos maiores produtores de mel hoje Do mundo, né? do mundo. Uau. E o mel do Brasil é muito bem visto lá fora. Então, hoje... E essa extração, Paula? Essa extração essas abelhas ficam num lugar que também você cuida ou você vai pegando de pequenos produtores, vai juntando Assim, isso? eu tenho uma quantidade de colmeias lá que é mais para hobby mesmo. Né? Tô com Você gosta, né? umas 90 colmeias no sítio lá que a gente vai de vez em quando Que tirar legal, um né? melzinho lá. Mas a gente compra de pequenos produtores, grandes produtores, né? Olha que interessante, como a beleza de alguém, de um empreendedor que tem propósito. E eu percebo com vocês assim, né, que tem esse desejo de crescer. Olha o que vocês conseguem fazer. Já parou para analisar? A prosperidade que vocês vão trazendo junto com vocês. Porque para vocês é bom, para o cliente que vai comprar é excelente e para os produtores, pequenos produtores também. É um Você tem ideia incremento de renda familiar muito, muito bom. É isso que eu ia perguntar. Você tem ideia de quantas famílias você consegue ajudar com uma ideia que nasceu lá? Olha aí, né? Já parou para Vendendo analisar? melzinho na rua. Vendendo melzinho? Mas existem as caixinhas ainda? Não. Existe. Existe. Que Mudou legal. o formato, não é mais aquelas de buraquinho. Agora vem dentro da caixinha, vem a rodinha dentro assim, mas ainda existe. E eu ia falar que o Paulo comprou esse terreno para construir nova unidade de mel, né? E quando fez a terraplanagem, ele fez um vídeo lá, mandou para mim no meu celular, que eu até me emocionei, que ele estava lá filmando, eu estava perto do pôr do sol dele, filmou o terreno e mandou para mim. E falou assim, ele chama eu de namorada. Daí falou, olha aí, namorada, onde que aquele cara que vendia melzinho na rua chegou? Mais uma unidade. Eu falei, nossa, eu até me emocionei, né? Porque é assim, uma característica do Paulo, que eu acho que é importante para quem quer empreender, eu admiro muito isso nele, porque eu não sou tão assim. É a coragem de arriscar e de...
Porque quando ele foi fazer isso, eu perguntei 1000 vezes pra ele. Tem certeza Você que tem vai certeza? comprar? Você tem certeza? Você tem certeza que o mercado tá bom pro mel? Você tem certeza? Porque algumas vezes a gente já... Algumas vezes pensou em desistir do mel e eu também falei não, porque o mel é a essência dessa empresa. Começou no mel. Mas não dá pra levar desse tamanho? Você vai... Olha o medo. Mas o Paulo não. O Paulo sempre foi bem empreendedor. Não tem medo de arriscar. Você não pode ter medo de crescer. Não pode ter medo de crescer. Existe a dor do crescimento, né? Mas Existe a tem dor do que... crescimento, mas sempre com o pé no chão. Tá? Eu sou sempre assim, ó. Nós vamos crescer? Tá. O que nós vamos fazer? Tem recurso para isso? Tem. Então nós vamos fazer. Uau. Entendeu? Porque se você for muito para dependência de bancos e financiamentos, cara, você acaba trabalhando para banco, né? Então, muitas vezes, você fazer uma alavancagem na empresa, alavancar a empresa, você pode sim ir atrás de bancos, né? Que isso vai te ajudar Mais rápido, né? mais rápido, só que o risco é maior. Sim. É muito maior. Mas você pode também levar as coisas com calma, né? Com parcimônia, né? Mas sem muita ansiedade. E você vai mais com o pé no chão. É o que eu sempre pensei e penso até hoje. Pé no chão. Pé no chão. Entendeu? Então, temos as condições, o dinheiro para construir a nova empresa? Temos. Então, vamos construir. Uau. Entendeu? Não tem. Então, segura. E aí equipe, né? Aí vocês vão construir, aí é uma nova equipe Exatamente. que possivelmente também é pequena hoje, e daí vocês vão ter que expandir essa equipe. E a gente tá com o escritório lá. Vocês têm que ir lá conhecer. Tá muito bonito o escritório. Eu vejo nas fotos, nos stories. Eu quero Lindo, quero lindo, visitar. lindo o escritório. E aí, da onde está o escritório e a expedição para nossa casa, tinha uma passagem, assim, sabe? E com essa demanda de novas contratações, a gente tem que contratar gente de fora. Então, tá vindo gente aqui de Maringá indo lá para Mandaguari Olha que legal. para trabalhar. E aí, a gente tava sem um espaço adequado para eles almoçarem. O escritório começou a pedir mais gente. A gente tá lá há 3 anos, 4 anos? 3 anos no máximo, e já tá ficando pequeno, graças a Deus. Aí então a gente pensou, né? Não, vamos construir, sair daqui, e agora já tá pintando, vai virar escritório. A gente fez uma quadra de beach lá para inaugurar para os funcionários lá. Sim, hein? Depois das 6, quem quiser vai jogar beach tênis lá. Então a gente tá preparando uma nova área para ser o refeitório deles. Vamos fechar ali onde era a nossa churrasqueira. E lá onde era a nossa casa vai virar escritório. Vamos fazer uma sala de treinamento. Que hoje a gente tem sala de reunião, mas não tem uma sala de treinamento. Específica para isso. Isso, Né? a gente vai ter uma sala de treinamento para treinar todas as equipes lá. Esse é o futuro. É isso aí. Bora Lembrando levar Maringá para Mandaguari, né? Isso aí, isso aí. Eu falo assim que junto com toda a parte, a estrutura física, né, a gente tem que acompanhar a parte tecnológica da coisa. Sim. Então, esse ano agora, o ano passado, houve uma grande mudança no setor de suplementos no Brasil, né? Então, nós saímos de uma legislação que você, para fazer um produto, você só fazia um anexo 10, você ia lá, protocolava na Visa local e você podia começar a produção do produto. Hoje não mais assim. Não é mais assim. Hoje, para você, entendeu, produzir um produto, você tem que fazer teste de estabilidade. É você certificar que os princípios ativos daquele produto vai estar presentes até o final do shelf. Então, se o teu shelf lá é de 24 meses, você tem que fazer teste 0, teste 1, 3 meses, teste 2, 6 meses, sucessivamente, até o final. Para comprovar que os seus produtos têm uma garantia de uma qualidade de princípios ativos bacanas no produto até o final. E isso se tornou um impedimento para crescimento aqui no setor. Por quê? Imagina, hoje nós estamos... a minha empresa estava com 350, 360 SKU produtos na linha. Nós diminuímos isso daí já para 180 produtos, Olha só. sem perder faturamento. Muito legal. Entendeu? Às Você vezes fez um menos é mais, downsizing né? para poder aumentar a profundidade de estoque dos produtos que você... Por quê? Porque, imagina, como que você vai fazer teste de estabilidade de 360 produtos? Você tem que diminuir a linha. Né? Outra coisa foi a gente investir em equipamentos. Né? Nós compramos equipamentos, montamos um laboratório para começar, então, a fazer esses testes de estabilidade dentro da empresa. Então, é um novo ano, é um novo desafio, né? Junto com a construção da parte do mel, a gente está tendo esse desafio de ter que desenvolver um laboratório com pessoas,
né? Capacitadas, com né? equipamentos, compramos máquinas para poder guardar esse produto lá dentro, que são câmeras climáticas, né? Você tem que colocar ele lá dentro por 24 meses, só que você tem que fazer um teste. Para você começar na Anvisa, para você protocolar, você tem que começar com um teste acelerado, que é de 6 meses. Então, imagina, você tem que ter uma câmera com um produto, vários produtos, para um teste acelerado, para você poder comercializar e protocolar isso na Anvisa. E tem que ter outra para manter esse produto por 24 meses, tirando um teste para mandar para o laboratório e outras coisas, cada 3 meses. Então, o desafio é grande para gigantesco, né? Para nossa área. Tem produtos que vai ficar muito caro, quase que inviável trabalhar. Mas eu sempre digo o seguinte: quem está na chuva tem que estar preparado para se molhar, né? Por exemplo, nesse nosso setor, a gente vê direto notícias aí, né, de empresas fundo de quintal. E é uma coisa muito complicada, porque é um produto que você está ingerindo. Coloca risco, as pessoas em risco, É né? muito complicado. Por um lado, travou um pouco pra gente, complicou, né? Não travou, complicou. Mas, por outro lado, a gente tem que ver oportunidade nisso. Porque, Subiu o sarrafo, né? Porque muitos que Sempre. fazem errado não vão ter condições de continuar. Sempre eu vejo oportunidades nas dificuldades. Tá passando por algum problema? Olha quantas oportunidades teve na pandemia. Quantas pessoas rompeu o teto, entendeu? Começou a empreender e fazer diferente. Então eu vejo assim, sempre quando vem algum problema, a gente tem que aprender com ele para melhorar o nosso processo. Estamos passando agora por um processo de certificação, né? Que é a FSSC, se eu não me engano, é essa sigla, que é a certificação para você ter um controle de qualidade e padrão dentro da empresa para que os outros mercados aceitem comprar de você aqui no Brasil, entendeu? É um selo de qualidade, é o maior selo de qualidade hoje que tem de certificação de alimento, é esse que nós estamos tirando agora. Então, isso também abre portas, né? Da mesma maneira como muitas vezes que o governo, às vezes ele quer tirar você fora do mercado, existem oportunidades para você melhorar teu processo e permanecer no mercado com excelência. Mas isso que vocês vão falando é uma verdade, né? Até mesmo no nosso ramo de roupa, né? Mas roupa, né? Só que, olha que interessante, todo o nosso produto ele fica paletizado, nada de contato no chão, tudo nas caixas, as caixas elas vão em cima do pallet. E aí, você vai para um fundo de quintal, cara... Eu já vi cada coisa de, tipo assim, a pessoa Gato, tá costurando cachorro, gato, cachorro, rato. É uma coisa terrível. Então, Existe isso no alimento também, tá? Então, olha que coisa terrível. Daí você coloca uma roupa numa criança e daí dá alergia, mas não sei... Cara, pode ter certeza, se você não souber qual que é a origem, de onde está saindo, o risco é muito grande, né? Então, assim, é muito interessante isso que você colocou, né? Às vezes as dificuldades vêm revestidas de oportunidades também, né? É o que a gente sempre diz, né? Que muitas vezes as oportunidades eles vêm revestidas de trabalho duro. Né? Às vezes você pensa assim, poxa, né, esses dias nós estávamos no curso, né? Aí mandei uma mensagem para a empresa lá, não, nós estamos com a auditoria do mapa aqui, Ministério da Agricultura, né? Lá na parte de mel. Cara, eu fico tranquilo. Entendeu? Porque eu sei que as coisas estão tudo certo. Entendeu? Então, quando você está fazendo Fica alguma em paz, coisa né? que não está legal, poxa, está numa auditoria. Não. Cara, deixa eles fazer a auditoria. Eu sei que está tudo certo. Né? E, de fato, está tudo certo. É aquela questão, né? Se a gente não vive aquilo que a gente prega, né? Se a gente não traz a integridade das nossas palavras para nossas atitudes, a gente sempre corre o risco de viver com medo. Medo de uma auditoria, medo numa fiscalização, medo disso ou medo daquilo. Então, como o medo é paralisante, a gente sempre gosta de observar assim, quando as pessoas estão num processo de crescimento e estão dando muito certo, é lógico que tem negócios, né, Taylor, que até na pandemia a gente, assim, poxa, negócios inusitados prosperando. Por exemplo, uma pessoa vende peças para montar um narguile, né? Teve gente que ficou muito
próspero fazendo Eu vi no isso. jornal uma mulher que ganhou muito dinheiro levando sopa, vários tipos de sabores. Gente, eu achei fantástico, mas ela montou uma estrutura de entrega, uma coisa tão simples, que ela saiu no jornal. Tipo assim, a pessoa querer fazer e fazer bem feito. Sim. Então, assim, você vê esses dois opostos, né? Você vê coisas prosperando, mas que não tem o propósito ok, né? E coisas prosperando que têm um propósito. Então, assim, a longevidade disso, né? No longo prazo, a gente vai perceber o quê? Pelos resultados, pelos frutos e pelo legado que se deixa, né? Então, igual negócios que surgem em fundo de quintal. Poxa, tem negócios que surgem na garagem, né, Teira? Sim. E que dão muito certo. Comecei assim, né? Quando Não eu é? comecei lá atrás, eu tinha o registro municipal, que era o SIM. Uhum. E trabalhei uns 3 anos assim. Na garagem. Na garagem. Igual a Promove. Começou na garagem Igual o também. Google, É. Meta, todo mundo. E aí sim, aquela questão do miserável do perfil empreendedor, né, velho? Que já nasce com a gente. Né? Eu falei assim, por que não, né? Tirar um federal, então, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? E aí fui pro registro federal. Assim, absurdo. Hoje os requisitos para você ter um CIF, né? E conseguimos, cara. Olha que legal. Conseguimos o CIF há 21 anos. Nós já conseguimos o CIF. E estou mantendo esse registro, que é esse selo do CIF, há 21 anos. Agora nós começamos a construção do novo entreposto, aí a gente pediu um novo, né? Mas vinculado Ao de 21 anos. Ao de 21 anos. Ontem a gente estava num treinamento, né? E o palestrante estava falando de uma estatística que existe de algumas pessoas, uma estatística grande de várias pessoas que prosperam e na prática estariam menos treinadas do que aquelas que têm muita teoria. E aí ele estava comentando, né? Como a ação é diferente. Porque igual o Paulo comentou aqui, que ele foi fazer faculdade com 35 anos de idade, mas ele nunca deixou de agir, pedir direção de Deus, que isso é um diferencial. A gente está aqui nesse podcast, né, para falar sobre empresários que Deus é o dono. O Paulo depois pode falar sobre isso, que ele sempre achou que Deus era o sócio, hoje ele tem plena certeza que Deus é o dono da empresa, que a gente trabalha para ele. Mas, isso faz a diferença, mas principalmente a ação. E aí depois ele veio se preparar e está se preparando até hoje. Nunca deixa de se preparar para o próximo nível. A gente não quer ficar na mesma fase, né? Sempre tem que estar mudando de fase. Mas ele estava falando dessa estatística de que essas pessoas que têm a ação e que resolvem levantar do sofá e tomar atitude, tem muito mais sucesso do que quem fica ali só estudando e não toma atitude. Não toma atitude, você tem que ter... Os dois seria o perfeito. Só tem resultado quem faz. Quem faz. Né? E a chance de você errar no percurso é grande? Sim. Até hoje, todas as vezes que a gente foi dar um passo mais ousado, a gente sabia que podia dar tudo errado, né? Sim. Mas eu acredito que a gente não tenha que ter medo do erro, né? Então, todo erro, todo fracasso, na verdade, esconde ali um aprendizado. Uhum. Então, você vai usar esse conhecimento agora para fazer diferente, para fazer melhor. E numa dessa, como já aconteceu com a gente, né? Poxa, erramos feio lá, mas era tão pequenininho, era tão... Só que aquele erro nunca mais a gente cometeu. Exato. E é por essa razão que a gente conseguiu ir Muito um legal. pouco mais adiante. Então, assim, e se vocês fossem começar hoje do zero? Como é que seria? O que vocês fariam diferente? Recomeçar, né? Boa pergunta, né? O que fazer? Cara, acho que eu faria tudo de novo. Eu acho que eu recomeçaria na mesma área. Entende? Que eu acredito demais na saudabilidade. Saudabilidade, né? É você se prevenir. Já dizia nossos avós, né? É melhor a prevenção do que remediar. Né? Então, eu vejo assim que hoje o mundo da suplementação ele está ganhando um espaço assim tremendo, né? Porque se você hoje tem uma vida saudável, se alimenta bem, tem feito alguns exames, né, para ver quantidade de vitaminas e minerais que você tem no teu organismo, se está tudo ok, e você vendo alguma deficiência, você suplementar, cara, você não vai precisar tomar remédio. Não vai mesmo precisar tomar remédio. Então, hoje, a briga maior é as indústrias de suplemento com as indústrias farmacêuticas, Fármaco, né? As fármacos, né?
Porque o fármaco, eu arrisco dizer aqui que é quanto pior, melhor. Então, para ter essa indústria, você tem que ficar doente. Você tem que ir na farmácia precisar de um remédio, entendeu? Só que o remédio ele não vai te resolver o problema, ele vai Ele é paliativo, ele né? é paliativo na causa do efeito, sintoma. dos sintomas, né? Agora, a parte de suplementação, quando você entende isso, você vai na raiz, né? Você está com problema de vitaminas, e principalmente a vitamina D, né? Se você tiver problema de vitamina D, você pode ter um derrame cerebral, Olha só. entendeu? Então, a falta de alguns nutrientes no nosso organismo te traz alguns problemas sérios de saúde. E você entendendo isso, você suplementando, você vai ter uma vida bacana, sem depender de remédio, né? E muito mais barato ainda. Se você for comparar hoje a suplementação com, né, qualquer... Eu lembro nas férias, né, inteiro. Nas férias eu acho que eu comia ou bebia alguma coisa que não foi legal. E, tipo assim, em 15 minutos eu gastei 300 e poucos reais. Socorro. Eu num pacotinho assim que eu tinha que tomar ali. Então, agora, 300 reais em suplemento poderia ser muito mais produtos e tratando, assim, uma raiz, não um sintoma. E uma coisa do remédio é que você toma para aliviar ali os sintomas de alguma coisa, você sabe que vai estragar a outra. Não tem, porque você vai ler uma bula, Tem efeito colateral. Sempre, Se você lê, você não 100%. toma, né? Se você ler, você não toma, exatamente. Diferente de uma vitamina, de um suplemento. Claro, né, que tem pessoas que querem também comprar, ir lá na loja de produto natural e comprar a prateleira inteira e tomar indiscriminadamente. É importante, né, a gente tá com os nossos exames em dia, a gente tem acompanhamento de um nutricionista ou de um endócrino, fazer aí o uso do suplemento de uma maneira consciente, mas que é muito, muito melhor, com certeza, não tenha dúvida. E por É falar necessário. nisso, quem não conhece a Apis Nutri, né? Fale um pouquinho dela, né? O que é, qual é o diferencial dessa empresa? Conta pra gente, o pessoal conhecer, né? O que a Apis Nutri faz. Inclusive, nós já prometemos aqui, ó, Sim. um day vlog, a gente ir lá. Ah, Isso. ótimo. Nós vamos mostrar a Apis Nutri pra vocês, Boa. viu, gente? Fiquem tranquilos, tá? Tá de Isso aí eu vou me portas incumbir de fazer, porque, de fato, olha, você vê alguém, né, que vendia caixinha de mel de porta em porta e construir uma empresa hoje que exporta, que tem tantos funcionários e agora expandindo, é digno de se mostrar mesmo. Por quê? Para inspirar mesmo, para te dar mais coragem, para te dizer, ó, pode ir, que você tem chance. Olha aqui, o Paulo conseguiu, a Karen conseguiu, por que você não consegue? Eu vejo É? assim que o empreendedorismo ele já está meio que no sangue do caboclo Não é? quando é para ser, né? Eu lembro que nós tivemos uma época morando em São Paulo, né? Eu acho muito, muito bacana isso daí. Assim, nós saímos de um sítio, eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Fomos morar numa favela em São Paulo, lá em Mauá. Uau, Imagina. uau. Olha a liberdade que eu tinha num sítio. Meu Deus. Caçar ali com estilingue. Pescar. Armar arapuca. Eu sou roceiro. Sou meio que... Com embornar, né? Mateiro mesmo, né? E aí, olha a realidade. Saímos de lá, meu pai nos levou para morar lá em Mauá, em São Paulo. Meu pai trabalhava à noite e eu estudava de manhã. Aí eu ficava a tarde inteira, cara, na rua, ali na favela, entendeu? E aí, um dia, eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí eu arrumei 2 caixas de fruta, de madeira, aí montei um carrinho. E tinha uma feira que dava um quilômetro, mais ou menos, da minha casa. Montei um carrinho com umas rodas de rolemã grande. E eu ficava ali no começo da feira. Aí vinham as mulheres fazer a feira com aquelas sacolas, né? Pesados. Aí eu falava assim, quer carreto? Aí ela colocava a cesta. Ela colocava a cesta dela dentro do meu carrinho, eu fazia a feira com ela, entendeu? E depois levava na casa e ganhava uns troquinhos ali. E ali eu comia um pastel, eu levava... Olha só! Eu levava Uma verdura pra casa. pra casa, alguma coisa, levava um dinheiro ainda, né? Então eu falo assim, acho que já tá meio que no sangue esse negócio Com certeza. de querer empreender, entendeu? Eu lembro que quando na nossa igreja adventista a gente tem um momento lá no sábado que passa pro Vai Verde, que inclusive tem o Taylor da Patrícia, procura aí. E também tem a história do Paulo, né, no Pro Vai Verde. Quando passou o Pro Vai Verde, na segunda-feira a gente não conseguia
atender a quantas ligações, porque daí viram a história dele, começou a vender de porta em porta, e todo mundo... E aí, no final do vídeo, ele me fala assim... Ah, não, foi quando ele passou no... Como que é aquele programa da Novo Tempo dos empresários? Tem um programa na TV Novo Tempo de empresários. Do Provaivejo também teve muita ligação, mas foi o primeiro da Novo Tempo. Que ele apareceu, e daí ligaram. No final do vídeo, ele me fala assim, você também pode. Ele falou... Aí, beleza, o Brasil inteiro começou a ligar na empresa na segunda-feira. Eu também quero, beleza. E não, vamos atender e tal. Mas daí, essas pessoas logo... Esfriam, porque igual, o Paulo começou... Quando você começou a vender melzinho na rua? 1993. A empresa está num crescimento exponencial assim há uns 10 anos. Mas quantos anos deu? Quanto tempo demorou? Você está disposto... Pagar o preço. Você está disposto a esperar? Você está disposto a passar por esse deserto até chegar no oásis? Tem que ter coragem. Tem que ter. E determinação. Tem que ter. Mas agora respondendo a pergunta da Apis Apis-Nutri. Apis-Nutri. Conta pra nós um pouquinho o que é a Apis-Nutri. A Apis-Nutri é uma indústria que cuida de você, né? Através da alimentação saudável, suplementação. A gente está há 21 anos no mercado. Vamos fazer agora, dia 4 de abril, 21 anos de história. Já somos maiores aí de idade. A gente tinha uma gama de mais de 200 produtos, a gente está com quase 200 produtos, né? Desde uma linha completa de vitaminas. Aí a gente tem produtos em pó, como colágeno, Verisol, que é o queridinho das meninas. E a aí creatina? tem... Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim... Falando bem gente, da creatina a creatina da Apis-Nutri é muito boa. Isso, gente. Eu não sei não, eu duvido. Quem conhece o Margem Norte, aí o Margem Norte é fã. Eu duvido que a creatina da Apis-Nutri é boa. Também duvido. Também duvida? Aí vão ter que trazer de presente. É maravilhosa a creatina. Porque a gente... Creatina, geralmente, no mercado, ela tem muito a pura, né? Que na questão... A pura, ela tá sem sabor. Porque essa outra, ela é pura também. Mas a gente não deu esse nome de pura. Porque tem ali extrato de limão. A gente saborizou ela, entendeu? Que legal. É a mesma creatina, mas ela é saborizada. É com sabor, você toma... É um suco, praticamente, né? Nossa, E que legal. ficou muito gostosa. Porque hoje creatina, né? Os médicos têm indicado até para idoso. Sim. A creatina Isso, e daí fantástica. a pura tem gente que não consegue tomar. Então a gente saborizou uma das nossas creatinas e ficou uma delícia. Então vocês vão provar. Vocês vão Quero. provar. Agora quero. Mas a Apis-Nutri hoje a gente atende todo o Brasil, não todas as cidades, mas todos os estados do Brasil. Já fizemos uma exportação para os Estados Unidos, 2, né? A gente está em várias redes de farmácia. Nas farmácias nós estamos com marca própria, que eu comecei a falar e não terminei. Então você pode hoje sonhar com uma linha de produtos naturais. Às vezes você compra produto natural na sua casa e você pensa que veio de uma indústria, mas pode ter vindo da Apis-Nutri. Porque a gente verdade. atende várias marcas, mas o nome que tá na frente é o do terceirista, né? E atrás, aí tá lá. Produzido por. Aí você vai ver. Ó, você vai lá nos seus produtos naturais agora, né? E procura lá ver se tem Apis-Nutri aí nesse. Isso, você vai ter que achar o CNPJ. Produzido Apis porque é do mel, né? Isso, Apis. apicultura. E Nutri é porque nutrição. é dos nutracêuticos. Isso, nutrição. Legal. Aham. E você sabe que Mandaguari é uma abelha, né, gente? Então, tinha lugar melhor pra nascer essa e olha a empresa? ficha que me caiu, né? Mandaguari é uma abelha, né? E aí vocês vendem o mel. E a cor da abelha é preto, branco e amarelo, que é da Ipromol. Verdade. Gente, nossa paleta de cor é de uma abelha. É de uma abelha, verdade. Então, olha que... Deu sinergia aí, né? Deu sinergia aí, ó. Deu bom. Gente, e assim, ó, a gente precisa fechar isso aqui, dando para nossa audiência, para os jovens que vão estar aqui, para aqueles que estão querendo empreender, para aqueles que querem insights, algum norte, assim, do que ele pode tirar disso tudo que a gente falou aqui. E eu destaco alguns pontos, viu, Taylor? Eu destaco alguns pontos aqui. E se fugir algum, vocês podem Complementar, colocar. né? Sim. O primeiro deles é sobre o fato de que a sua origem não determina o seu destino. Então, não importa de onde você veio, o que você estava fazendo, isso não tem nada que ver com o seu destino. Quem tem que ver é o quê? É a escolha que você faz de colocar os seus planos na mão de Deus e permitir que Ele dirija. Ele vai fazer as coisas fluírem, se encaixarem perfeitamente.
Esse é um ponto. O segundo ponto é que, sim, casais que empreendem juntos corre esse risco, sim, de dormir com o inimigo de vez em quando, de uma reunião não dar certo alguma coisa, de rolar uma DR no carro. E eu gosto sempre de contar aqui, mas seria injusto não contar para vocês, né? Que, olha só, eu e Teiro uma vez numa DR dentro do carro, com as meninas atrás, eram pequenininhas, mas já sabiam falar. E bem dizendo ainda. aqui, ó, então, Teiro, não, então nós vamos chegar lá, nós vamos chamar, entendeu? E assim, ó, tem que demitir, não tem como ficar com essa pessoa lá, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí a gente chegou, estacionou e não percebeu que a Lorena tinha já descido do carro. Ela entrou na empresa, ela foi lá, procurou a pessoa, falou, o que você fez pro meu pai e minha mãe? Porque eles vão te demitir. Gente, não O que você fez, né? E aí, por fim, a gente teve que chamar a pessoa. Então, não, acho que ela entendeu errado. Tá, vamos conversar, vamos ajustar aqui e tal. E ainda tive que segurar a pessoa mais um tempo. Então, assim, daquele dia em diante, a gente, ó, DR, a gente não faz. Nunca mais Então, no carro. no carro, elas não escutam a gente falar absolutamente nada da Hipromóvel. Senão, elas pegam um ranço também, entendeu? Da sim, situação. Sim. Então, assim, para você que tem essa dor, né? Poxa, eu queria empreender com a minha esposa, com o meu esposo. Cara, qual que é o pior que pode acontecer? Qual que é o pior? Fala para mim. Ah, o pior é você não conseguir olhar para a cara da pessoa no outro dia? Pode acontecer? Pode. Mas, assim, uma coisa que a gente tem entre nós e provavelmente vocês também é que, assim, ó, a empresa, o nosso ganha-pão é só o meio, não é o fim. Então, assim, se o seu objetivo no relacionamento é só para vocês trabalharem como, né, umas máquinas e só para ganhar e não deixar isso permear essa relação, né, essa cumplicidade, então fatalmente você vai ter problemas, né? Agora, se você conseguir colocar as coisas nas caixinhas, não é? Ó, isso aqui é trabalho, isso aqui é relacionamento, isso aqui, né, é a minha religião, isso aqui é a minha família. Você tem que ter a noção de que a sua vida ela é feita de áreas. São áreas, você tem várias áreas da sua vida. Não é só sobre trabalho, né? E também não é só sobre o casamento. É sobre tudo que permeia essa relação. E o ato de desfrutar com o casal, né? Sim. Vocês desfrutarem no trabalho do dia a dia, porque eu percebo e eu vejo o olho de vocês brilharem quando vocês falam do que vocês fazem, né? E vocês gostam de fazer isso. Então, essa cumplicidade faz com que a gente faça com prazer, né? Então, assim, o que eu penso? Você quer começar algo com seu esposo? Procure algo. Vai dar trabalho? Vai. Vai ter dia que você não vai querer... Vai ter dia, né? Que você E tudo bem se tiver só silêncio. Tudo certo, mas quando há amor, quando há respeito, quando há cumplicidade e o ato de gostar daquilo, acho que mais do que gostar, o propósito daquilo que você faz, aquilo que você empreende, as coisas ficam mais leves, não ficam? Sabe de uma coisa, Taylor? Olha para você ver. Nunca houve tanta separação como houve no período pós-pandêmico, ou no período da pandemia. Da pandemia. Por quê? Porque você estava acostumado cada um ter a tua vida, né? É verdade. Você saía de casa e ia trabalhar, eu saía de casa e ia trabalhar, agora os dois... Prisão domiciliar, né? Os dois estavam em casa. E aí você começa a ter embate, diferenças e problemas mais... Macros, né? Mais macros, né? Quando você vai para um desafio que é de empreender em casal, você rompe essa barreira. Não é? Você rompe essa barreira. Mesmo. Porque você está unido lá no trabalho e está unido aqui também na tua casa. E não é muito legal? Cara, entendeu? Às vezes, assim, a gente tem que se policiar. Eu e ela falo assim, ó, vamos mudar um pouquinho a conversa. Né? Estamos falando muito de trabalho. Qual que é os planos para o final de semana? O que vão fazer? Coisa assim nesse sentido. Mas porque a gente sabe, já a gente se policia. Senão a gente vive realmente só em função do trabalho. Mas é bom, porque cada um, a gente aprende a sair um pouquinho da zona de conforto. Entendeu? Outra coisa boa, por exemplo, às vezes você não tem a liberdade de falar com um gestor, você até tem, mas você não tem aquele 100% de confiança de falar algumas coisas.
E quando você tá com o teu esposo, você pode discutir sobre qualquer assunto. Indiscriminadamente. Sem medo de ser cancelado, né? Exatamente. Então, olha só, primeiro ponto, né? É a sua origem não determina o seu destino. O segundo ponto, é possível, sim, sobreviver ao empreendimento entre casal, tá? Você vai sobreviver. Vida, né? Terceiro, olha só, a venda, ela é o cerne de tudo que existe. Se a gente está sentado aqui, alguém vendeu essa caneca, esse microfone, esse papel, essa caneta, tudo é venda. Então, se você ainda tem um paradigma de que, eu não quero ser um vendedor chato, eu digo para você, a venda é um dos únicos meios de tirar o seu teto de ganhos. É o único meio pelo qual você pode se desenvolver e conquistar seus sonhos, sabendo que quanto mais energia eu colocar nisso, mais resultado eu vou ter. Porque a venda é isso, né? Quanto mais energia, mais foco, mais resultado a gente tem. E um quarto ponto, Taylor, que eu quero destacar aqui desse podcast, é o quê? É você ser guiado por princípios. Olha só, os dois tiveram respostas em relação aos princípios que tinham, não deixaram essa barreira da necessidade do ganho, do dinheiro, do trabalho, servir de obstáculo entre eles e Deus. Então, se você estiver disposto a ser guiado pelos seus princípios e quiser arriscar empreender, eu acredito que é bem provável que possa dar certo. Principalmente se você estiver disposto a pagar o preço e se preparar para isso. É por essa razão que esse podcast existe, é para te ajudar, é para te dar insights, atalhos, para que você possa ir para esse passo sabendo o que pode dar de ruim e o que pode dar de bom, né? O não você já tem, agora corre atrás do sim. Isso aí. É isso aí. E nesse momento gostaríamos de entregar um presentinho. A gente preparou um presentinho. Um presentinho, cadê, né, gente? Taylor, cadê? É patrocínio e Patrocínio promove. da Promove. Nossa. Obrigado, Promove. Pelo Obrigado, e Promove. Obrigado. Espero que vocês Lovers. gostem. Tá lá, Paty. Aí, cara. Nossa, Espero gente. que você goste para montar seus looks. A gente pode mostrar pra Pode. galera? Claro, pode mostrar. Ai, eu não acredito. Gostei do que está escrito aqui. Você gostou? Lê aí. Olha lá, a cara nem viu. Olha, ó. TDAH Um forte. Que este presente simbolize, né? Simbolize nossa admiração pela sua história e pelos seus Pela transformação. transformação que você promove. Ó, com carinho, Taylor e Patrícia. O meu é que este presente seja um lembrete do impacto que você gera ao construir e liderar com excelência. Com carinho, equipe Promove. Eu adorei. Que Equipe show. pode ir, daí promove. Equipe... é verdade. Olha o TDAH, Se você concorda com essa mensagem, cara, eu tenho certeza que você vai usar e vai promover essa mensagem para todo que mundo. linda. Essa eu não conhecia ainda. Como assim? E daí nós demos assim igual, porque se não for pra sair igual, melhor nem sair. É nova essa? Cheira ela. Gente, essa malha aqui, essa malha te abraça. Se você não usou... Apesar que eu acho que o Brasil inteiro já usou, mas isso aqui te abraça. E é um cheiro maravilhoso. Essa aí é da coleção Tema jovem. do Tema Jovem, já que você é uma regional, né? Uma distrital jovem, Distrital, né? isso aí. Casal distrital, né? Isso aí. Show E de vocês bola. são tão ligados com os jovens, né? Seja com a classe de jovens, JA e tudo mais. Os jovens é a nossa vida lá. Viu? Olha que legal. Temos Muito trabalhado, legal. temos- Mas olha só, se você viu eles ganhando presente aqui, mas ficou ficou triste, com vontade não fica de tite. ter uma dessa, você que assiste o nosso podcast É isso aí. aqui, pode entrar lá no site, pode usar o cupom PODE10 Pode ir 10. e ter 10% de desconto em todo o site. Então, Em não todo fique o site, esperando daí aí. promove. Se ficar com vontade de realmente levar essa mensagem adiante, ó, você tem agora uma razão muito forte para fazer isso, ok? Ok. E aí, Taylor? E para quem É... quiser seguir vocês, Exato. saber como que vocês fazem as coisas. Aonde esse pessoal encontra vocês, gente? Ó, gente, vocês vão acessar loja.apisnutri.com.br, loja.apisnutri.com.br, e vocês podem seguir, por favor, nos sigam, porque tem novidades lá Opa. sobre produtos, né? Sigam lá a gente no Instagram, que é @apisnutri. No Instagram. No Instagram, Muito bem. @apisnutri. Que legal, gente. Olha, a gente está muito feliz de ter tido esse tempo aqui com vocês, né? Apesar da gente se ver esporadicamente, não é? Mas é bom conhecer um pouco da história, do que vocês lutaram para conquistar as coisas e desejar que vocês continuem, né? Trabalhando com esse propósito,
levando pessoas para Cristo, porque eu sei que vocês têm isso lá dentro, né? Essa intenção, que isso possa frutificar. Amém. Legal. É isso aí. Eu só quero agradecer, né, pelo convite, Patrícia, Taylor, ter trazido a gente aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E que história, né, Patrícia? Que história, meus Que amigos. história. que Parabéns, histórias. amigos. Deus abençoe vocês. Amém. Deus Gente, um abençoe. grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E antes de falar tchau, Patrícia, nós temos que lembrar você que está aqui para que você seja um canal de bênção. E de que forma? Você vai entrar agora, você já está aqui, né? Você vai, se você não está seguindo a gente, siga a gente, ative o sininho, coloca aí, ó, seguir todos, receber a notificação, para que quando chegarem novos episódios, Isso. você possa acompanhar. E um detalhe, se você gostou desse assunto, se você gostou do seu podcast, tem um lugarzinho escrito assim, compartilhar. Seja um canal de bênção, compartilhe isso com alguém. Show, Tá bom? Muito show. bom, muito bom. Gente, um beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.